Arnold Schwarzenegger recentemente completou 76 anos e está mais do que na hora de eu dar a minha opinião a respeito dele. Presta atenção. Elvis, Amor Descuidado. Esse livro é o segundo e último da biografia completa do Elvis, que, né? Lembra desse livro aqui, ó? Esse é o primeiro, tá? Que foi lançado pela Belas Letras, cara. Escrita pelo Peter Graunik, tá? Que é o maior especialista de Elvis de todos os tempos. Então, esse aqui é o livro 1, que inclusive a gente vendeu muito na época, né, que nós lançamos. Inclusive você pode, de repente, comprar esse livro aqui também para você ter as duas partes. E essa aqui é a que foi lançada agora, cara, que é O Amor Descuidado. Porque o que acontece? O primeiro livro vai até o momento em que o Elvis embarca para a Alemanha para o serviço militar. E esse segundo aqui conta o restante da história. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, é arrasador, assim, esse livro, tanto quanto é esse aqui. Porque, assim, a quantidade de histórias absurdas e até mesmo aterrorizantes, cara, dessa fase do Elvis, cara, é um negócio que é descrito aqui nos mínimos detalhes. E você, evidentemente, que você pode adquirir esse livro sensacional aqui com um desconto incrível. Basta que você clique aqui abaixo, na descrição do vídeo, no link correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto. Você vai escrever lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro, que é a segunda e última parte da biografia do Elvis, e é um negócio sensacional. Você tendo esses dois livros aqui, você vai saber tudo, literalmente tudo a respeito do Elvis. Então você não pode perder essa oportunidade. Pode comprar que eu garanto. Meu amigo e minha amiga, recentemente o Arnold Schwarzenegger, um dos maiores astros do cinema de todos os tempos, completou 76 anos. E eu acho que esse é o momento certo para eu falar a minha opinião a respeito dele e contar algumas verdades. Quem o vê nos dias de hoje, organizando e fazendo aparições no seu próprio evento multiesportivo anual, o Arnold Sports Festival, que obviamente tem o seu próprio torneio de fisiculturismo, né? Inclusive já rolaram várias edições em vários países, inclusive aqui no Brasil. Quem vê o Arnold hoje não consegue entender por que ele não faz mais filmes. E se pergunta se ele realmente se aposentou do cinema. E o tio Regis aqui vai explicar por que o Schwarzenegger resolveu fechar o ciclo da sua carreira dessa forma. Isso acontece porque, de uma certa maneira, ele quer terminar os seus dias ligado àquilo que possibilitou que ele fizesse o impensável naqueles seus tempos de juventude. Ir embora da sua Áustria natal, né, onde ele nasceu, e desembarcar nos Estados Unidos para fazer carreira exatamente como fisiculturista. Décadas atrás, ele teve um sonho, aliás, como cada um de nós já teve. E ele arriscou tudo para obter fama, sucesso e muita grana. Como poderia alguém como ele se tornar um astro com um sobrenome quase impronunciável e com um sotaque totalmente incompreensível para as pessoas dos Estados Unidos, cara? Um cara vindo de um vilarejo austríaco. A probabilidade era zero, independente do que ele fosse capaz de fazer. O pior é que, contra todas as expectativas, ele conseguiu. Mesmo hoje, é simplesmente inacreditável que ele tenha vencido, principalmente em Hollywood.
como astro mundial do cinema. Pouca gente sabe, mas nada do que aconteceu a ele teria rolado se não fosse por um documentário absurdo de esquisito chamado Pumping Iron, lançado em 1977. Aqui no Brasil foi lançado como O Homem dos Músculos de Aço. Nesse documentário mostrava a rivalidade entre aquele austríaco imenso e o igualmente imenso fisiculturista Lou Ferrigno, que mais tarde faria o papel do Hulk naquela série de TV O Incrível Hulk, lembra? Pois é. Inclusive essa série começou em 1978 e foi até 1982, já que ambos disputavam o título de Mr. Olímpia, que era o maior torneio de fisiculturismo daqueles tempos. Se você assistir esse documentário, cara, você vai sacar que todas as características que o Arnold Schwarzenegger colocou nos futuros personagens no cinema já faziam parte da própria personalidade dele. Falastrão, bem-humorado, inclusive chegado a umas bravatas sarcásticas tão constrangedoras que chegavam a ser hilárias, assim, e principalmente com uma determinação absurda para ganhar o título, que ele conseguiu. Foi muito tempo depois, aqui no Brasil, que nós soubemos que antes mesmo desse documentário, o Arnold Schwarzenegger já havia feito filmes. Ele estrelou, por exemplo, um filme ridículo chamado Hércules em Nova York, ali no comecinho dos anos 70. Depois ele conseguiu um papel de coadjuvante num filme igualmente horrível chamado O Guarda-Costas. Não é aquele guarda-costas que você está pensando, e sim um filme que tinha o título de Stay Hungry, filme de 1976. Inclusive, cara, nesse filme ele conseguiu uma façanha incrível, cara, que foi ganhar um Golden Globe daquele ano como melhor novo astro. Assim, um absurdo completo. Nossa, não tem condição. Mas enfim, só que ninguém aqui no Brasil o conheceu de modo mais amplo no cinema até que surgisse o sensacional e tosco Conan o Bárbaro, de 1982, cara. Que era, inclusive, uma adaptação muito fiel dos quadrinhos que eu lia quando eu era adolescente. E tem uma coisa, cara, anos atrás, cara, eu fiquei pasmo ao saber que o Arnold Schwarzenegger já era quase um milionário antes do Conan. E ele tinha um tino muito bom para negócios, né? Acima da média, e ele era um cara muito seguro de si, a ponto dele ter rejeitado todas as propostas que fizeram a ele de alterar o sobrenome dele e mudar a abordagem cinematográfica. E ele mesmo resolveu investir pesado na sua própria carreira no cinema e tratou inclusive de ajudar a financiar o filme, o Conan, o Bárbaro. Ele mesmo era o astro do filme, e o astro é incontestável. O sucesso desse filme foi tão grande, cara, que ele sacou que ele poderia inclusive fazer ainda melhor e fez, cara, com o igualmente ótimo Conan o Destruidor, 2 anos depois, cara. Aliás, esses 2 filmes, vamos combinar, são moldadores de caráter. Outra coisa que eu nunca entendi é por que ele fez o mesmíssimo personagem num filme bem irregular chamado Guerreiros de Fogo, mas com outro nome. Ele não usou o nome Conan. Enfim, uma hora eu vou contar essa história para vocês. E foi exatamente o seu faro para ótimos negócios e excelentes personagens que levou o cara a aceitar, contra todos os conselhos dados pelos seus agentes, por produtores e quem mais você pensar que estivesse ao lado dele, contra todos esses conselhos, ele resolveu aceitar encarnar o vilão de uma ficção científica chamada O Exterminador do Futuro, de um até então cineasta que estava começando ali na carreira, que era o James Cameron. Obviamente, você sabe o que aconteceu com o Arnold Schwarzenegger dentro dessa série, né? O personagem ciborgue, assassino, se tornou mitológico.
e nem mesmo as centenas de cópias de Conan e Exterminador que apareceram nos anos seguintes sequer chegaram perto de alcançar a figura absolutamente carismática do Schwarzenegger. Foi então que ele sacou, cara, que ele não podia ficar preso a esse estereótipo, né? Porque isso, evidentemente, ele sacou que ia reduzir a longevidade dele como ator, já que, no caso dele, arte dramática e versatilidade não davam para ser colocados na mesma frase, até para definir a maneira como ele atuava. Foi por isso que ele fez o que ninguém faria no lugar dele com tão poucos recursos dramáticos, cara. Ele ousou a ponto de dar um nó na cabeça de todo mundo. Como? Eu te explico. Para cada filme de ação sensacional que ele fez, como o galhofeiro Comando para Matar e o espetacular O Predador, que é outro filme moldador de caráter, ele se jogou na comédia, cara. Comédia. Ele fez filmes inacreditáveis, como Os Irmãos Gêmeos, Um Tira no Jardim da Infância e até mesmo o espetacular True Lies, que é um filme de 1994, que é um filme de ação, mas ele é muito engraçado, cara. E esses filmes eram equilibrados por outros filmes incríveis em que ele fazia papel de policial, cara, como O Sobrevivente, que é espetacular, O Inferno Vermelho, que ele faz um policial russo, cara. Sem falar no igualmente incrível O Vingador do Futuro, que é um clássico. Cara, dane-se se ele tinha zero capacidade de interpretação quando comparado, por exemplo, ao Tom Cruise, ao Harrison Ford, muito menos se ele comparado com o Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman ou Robert De Niro. Cara, porra, era o Schwarza, meu. Né? Só que houve um grande fracasso na trajetória daquela época, uma trajetória que era até então absurdamente ascendente. E esse fracasso foi um filme chamado O Último Grande Herói. O filme é bem legal, cara. Só que as comparações na época surgiram e burramente afetaram o Schwarzenegger, cara. Ninguém sacou que o filme inteiro, cara, era uma paródia daquele tipo de cinema de ação de Hollywood, né? Que já era muito comum lá. E que o próprio Arnold tinha sido um dos artífices, vamos dizer assim, dessa linha. Para piorar, o público na época preferiu gastar dinheiro com ingresso, pipoca e refrigerante para assistir a um filme que não precisava pensar muito, cara. Que foi Jurassic Park. O Schwarzenegger, ele ficou tão desnorteado com o fracasso desse filme que ele se meteu a fazer outros filmes que esses filmes sim se tornaram grandes barcas furadas. E filmes ruins, cara, como Queima de Arquivo, Um Herói de Brinquedo e o péssimo Júnior, cara, que ele ficava grávido. Sorte que Schwarzenegger espertamente sacou que ele poderia salvar, ou melhor, ele poderia se salvar de uma outra grande roubada quando ele aceitou fazer um papel por um cachê nababesco na época, que era de 25 milhões de dólares, caso ele se mostrasse o mais galhofeiro possível e botasse para fora um lado da personalidade própria dele nesse filme. E o personagem era o Senhor Gelo, do filme que é terrível, que era aquele Batman e Robin estrelado pelo George Clooney. Só ele se salvou daquela porcaria. Só que aí tudo mudou de novo quando ele saiu, na verdade, de uma cirurgia cardíaca em 1997 e ele voltou a atuar em filmes que não eram muito mais do que apenas interessantes, como O Fim dos Dias, O Sexto Dia e O Efeito Colateral. Sendo que ele voltou a fazer o androide ciborgue no terceiro Exterminador do Futuro, de 2003, que é um filmaço e foi uma exceção de sucesso dentro desse período em que ele beirou o fracasso.
E foi aí que ele começou a sentir, cara, que ele estava começando a decair na carreira dele como ator. E o que o Schwarzenegger fez? Ele radicalizou de novo. Ele saiu de cena no cinema e enveredou muito, mas muito fortemente na política, cara. A ponto, inclusive, dele ter conseguido se eleger governador da Califórnia. O mais incrível é que mesmo o Schwarzenegger sendo republicano, ele no governo dele, ele encampou várias plataformas que eram típicas dos democratas, cara. A ponto, inclusive, dele ter sido considerado um traidor pelo próprio Partido Republicano na época. Sem se importar com isso, cara, ele tratou, inclusive, de fazer um governo bastante liberal para a Califórnia naqueles tempos e defendeu quase todas as causas ambientais da época. Não foi à toa que, no fim do segundo mandato dele, porque, na verdade, ele tinha tido o primeiro mandato como governador da Califórnia, como uma espécie de um tampão, e depois ele foi reeleito para o segundo mandato, e que, inclusive, impediu que ele fizesse uma outra tentativa de reeleição. Então, na época, o índice de reprovação dele era muito baixo. E quando todo mundo esperava que ele iria se candidatar ao Senado, o Schwarzenegger, ele surpreendeu de novo e encerrou a carreira dele como político em 2011. E encerrou no auge. Quando ele voltou para o cinema, ele tratou de fazer aquilo que ele realmente gostava, que era se divertir, cara, e praticamente fazer o papel dele mesmo em outros filmes. Tanto como coadjuvante do Sylvester Stallone nessa trilogia Os Mercenários, né, que é uma trilogia bem legal, como também estrelar, só que numa escala muito menor do que antes, em alguns filmes muito subestimados, cara, como, por exemplo, o Rota de Fuga, de 2013, e O Último Desafio. E ele também aceitou encarnar de novo, né, o ciborgue, o T-800, em mais 2 filmes da série Exterminador do Futuro. 2 filmes bem legais, cara. O Gênesis, de 2015, e O Futuro Sombrio, de 2019. Só que esses filmes bem distantes do sucesso do passado. E ele também. E ele mesmo parece ter feito isso propositalmente, cara. Como se ele aceitasse a velhice, o envelhecimento dele. Agora, neste exato momento, o Schwarzenegger é um vencedor admirável. No meio empresarial, como no meio político, como atleta e na história de Hollywood. Para finalizar, eu te pergunto, o que mais um fortão de um vilarejo escondido na Áustria poderia ter sonhado e conseguido? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Arnold Schwarzenegger. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito dele e quais os filmes que você mais gosta da carreira do Schwarzenegger, tá ok? Não esquece também de clicar aqui embaixo no link da nossa loja para você adquirir essa é uma das camisas que tem lá, ó. Você já sabe do que se trata, né? Pois é, inclusive tem umas canecas muito bacanas lá que você vai ver também, mas só que são produtos em uma tiragem muito limitada, eles já estão acabando. Então corre para você conseguir pegar, tá ok? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.